Saudações, alunos. Dando continuidade à revisão do que foi trabalhado em sala, vou falar um pouco sobre os testes de hipóteses e valor de P. É um dos últimos conteúdos do semestre, então vamos revisar a partir do que foi discutido em sala na fotografia que fizemos dos quadros. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse assunto é relativamente simples, ele vem como uma continuidade da tabela de contingência. A tabela de contingências traz uma preocupação em tentar mensurar, em tentar entender se existe significância. Só que o conteúdo de significância, antes de entrar na discussão da tabela de contingência, a gente precisa entender onde é que ele está enraizado, a ideia da probabilidade dos eventos. Então, em uma das turmas, esses quadros foram tirados em diferentes turmas, então o principal não é a preocupação de onde é o quadro, mas o conteúdo dentro dela. A gente iniciou a tabela de contingência, a gente teve a tabela de contingência e no momento final começou a discutir sobre os testes de hipóteses. Vamos entender um pouquinho sobre eles. Basicamente, a gente tem a estatística descritiva e a estatística inferencial. Estatística descritiva é aquela estatística que a gente deu ênfase. A média, desvio padrão, intervalo de confiança, numa perspectiva mais de saber de quanto a quanto, mas sem grandes suposições ainda. A ideia do máximo, mínimo, coeficiente de variação. E tem um outro ramo da estatística, que é a estatística inferencial, que ela tenta entender a relação entre os eventos, tenta trabalhar com a probabilidade em favor de tentar predizer os eventos, entender o que aconteceu. Quando nós temos esse tipo de preocupação, a nossa intenção é tentar desenvolver testes de hipóteses. Nós temos suposições, nós temos hipóteses que merecem ser testadas para verificar se os dados eles levam a crer que aqueles resultados realmente são em decorrência de um padrão que se encontra naqueles dados, mas não a ideia de é um evento ao acaso. Não, pelo contrário, é um evento que é explicável. Nós tentamos inserir nisso um significado. Então, quando eu digo em sala que a gente está preocupado em entender o significado dessas relações, é porque nós acreditamos que essas diferenças ou associações não são ao acaso. Elas realmente são explicáveis. E tem duas possibilidades que a gente tenta trabalhar, que a gente tenta trazer para a discussão, para tentar entender o que causou essa significância, essa diferença ou associação que se consolida. Bom, um dos motivos poderia ser as questões genéticas. Um sujeito ele é geneticamente diferente dos outros, por isso tem características que o faz se destacar. Por exemplo, um corredor que corre muito mais do que todos os outros, e não foi por conta do treinamento apenas, mas também porque ele tem uma predisposição genética para tal desempenho. Ou quando tu tem um sujeito com muitas reações alérgicas, significativamente mais do que todos os outros sujeitos, e isso é por conta de uma questão genética dele. Então a ideia da significância, de dar o significado, a gente tenta explicar, tenta entender de onde está vindo esse significado. Então as questões genéticas seriam uma situação, e uma outra explicação seria o mérito. Então, por exemplo, uma equipe é significativamente melhor do que as outras porque ela tem melhores desempenhos, melhores índices, melhores indicadores em favor dela. Isso é o mérito do treinamento, de uma forma de se trabalhar com a equipe. Ou, por exemplo, quando você tem peso de crianças ao nascer significativamente mais baixo em mães que fumavam enquanto estavam durante a gestação. Não foi uma questão genética, foi uma influência desse comportamento do hábito do fumo durante a gestação que impactou sobre o ganho de peso do RN, do recém-nascido. Então a ideia é, existe sim um motivo pelo qual essa diferença se apresenta. Podemos não ter certeza ainda de qual é o motivo, mas os resultados demonstram, probabilisticamente falando, que ele se distingue em relação ao que é o normal, o que é o comum. Quando a gente vai formular as hipóteses, nós temos a ideia das duas hipóteses. Uma hipótese chamada H0, que é a nossa hipótese nula, e uma hipótese H1, que é chamada da hipótese alternativa. A hipótese nula ela é uma hipótese conservadora. Ela é a hipótese que diz que não tem diferenças entre os grupos analisados, entre os momentos analisados, entre as intervenções realizadas. Ela não vai supor que as diferenças observadas são significativas. Existe a diferença, mas essa diferença não é tão significativa ao ponto de dizer que existe um componente ali inserido que faz com que ele se distingue em relação ao restante. Então, essa hipótese a gente diz que é H0 e
a probabilidade dela é relativamente alta de estar acontecendo dentro do que a gente analisa. Agora, a hipótese alternativa é a nossa hipótese de que aquele resultado ele é improvável. Mas ele é tão improvável que supor que ele é o acaso seria uma falha e que talvez aquele resultado realmente expresse uma peculiaridade, ou uma anomalia, ou uma característica inata do sujeito, influência dos aspectos genéticos, ou foi mérito de uma conquista, de um esforço, de se preparar mais, de se empenhar mais. Então, quando é que a gente estabelece que essa diferença é ou não estatisticamente significativa? Bom, se a gente fosse para a subjetividade, seria um caminho muito complexo para tentar construir uma opinião sobre isso. Então, na estatística, a gente trabalha com um valor de corte. Esse valor, embora ele tenha algumas... Ele já é bem criticado, ele ainda é muito utilizado. A literatura, a academia ainda o aceita de uma forma muito bem frequente. Assim, é bem habitual a gente utilizá-lo. Embora tenhamos os modelos bayesianos, que já estão ganhando mais espaço, talvez daqui a alguns anos nas nossas disciplinas teremos que inseri-los, mas hoje nós trabalhamos com esse modelo que é um modelo mais frequencista, que é a ideia do P menor que 0,05. O que significa isso? Que dentro de um conjunto de eventos possíveis, os eventos que estão próximos da média, da moda, da mediana, que caracteriza a distribuição normal, que estão mais ao centro dessa curva de distribuição, eles são considerados eventos normais, eles são os eventos comuns. A diferença entre eles não caracteriza algo que é muito distinto. Agora, os eventos atípicos seriam aqueles que estão mais afastados do centro da curva. Então, se a gente for analisar uma estatura, sujeitos com 1,60 m, 70, 80 estão muito próximos. Agora, sujeitos com 1,40 m, eles estão significativamente afastados do que é o comum ou da média. Sujeitos com 2 metros estão significativamente afastados do que seria a condição normal, que não pensem normal como algo que é uma doença, tá? Entendam como se o anormal fosse o doente. Entendam normal como um sinônimo para comum. Então, eles são resultados que se distinguem do comum. Eles estão mais afastados. Essa região mais afastada, que somam 5%, para a estatística nós consideramos que eles são significativamente diferentes. E aí agrega-se o termo da ideia da significância. Então, o que nós temos? Que quanto maior o valor do teste, aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quanto menor o valor do P, maior é a diferença ou associação observada. O teste de hipóteses, ele não é um teste, tá? Nós temos um conjunto de testes de hipóteses que são os mais adequados. Nós precisamos escolher o teste mais adequado em decorrência da situação que queremos analisar, das variáveis que nós estamos analisando, em relação ao perfil do experimento que está sendo desenvolvido. Então, dependendo de todas essas condições, nós temos um teste de hipóteses mais adequado para aquela situação. Todos os testes de hipóteses, eles agregam uma ideia de probabilidade. E é essa probabilidade que nós tentamos interpretar para tentar dizer se eles expressam uma significância estatística ou não tem diferença significativa. Então, o que nós temos? Todo teste de hipótese vai ter um teste. Esse teste resulta em um valor do teste mais um valor de probabilidade. E aí, quanto maior o valor do teste, menor o valor da probabilidade. Não me lembro agora nenhum teste estatístico que tenha um valor do resultado do teste alto, com tendência do valor de probabilidade a acompanhar como se fossem diretamente proporcionais, tá? Até onde eu me lembro, todo teste, quando aumenta, o valor de probabilidade diminui. Se alguém descobriu algum, depois me passa, que eu também não me lembro não, tá? Bom, então o que nós temos? Nós temos uma hipótese H0, a hipótese nula, conservadora, que diz que não tem associação significativa, não tem diferenças significativas. E nós temos uma hipótese H1, que diz que existe associação significativa, existem diferenças significativas. Isso vai acontecer quando a probabilidade associada ao teste for pequena. Quanto pequena? Quando o valor do P for menor ou igual a 0,05. Só para reforçar, porque eu morro de medo que alguém erre isso. 0,05. O que são valores abaixo de 0,05?
0,04, 0,13, 0,001, 0,0001, valores acima de 0,05, 0,08, 0,120, 0,34, 0,819. Então, essa é a lógica dos testes de hipóteses, tá? Em essência. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, nessa situação. Cortou um pouco aqui, mas vai dar para entender. Tem um grupo B, tem um grupo A, vamos supor, um grupo B, e aí tu tens uma primeira situação em que eles são comparados a partir de um teste chamado teste T para amostras independentes. A minha suposição aqui, a minha hipótese H0 é: não tem diferenças significativas entre esses dois valores. Então essa é a minha hipótese H0. Minha hipótese H1: as diferenças observadas entre os valores do turno noturno e do turno matutino, noturno e matutino, são tão grandes que eu não posso dizer que foi ao acaso. Essas diferenças talvez expressem alguma característica dos dois grupos que faça com que essa diferença se coloque de uma forma tão grande. Então, quando eu realizei o teste, saiu um resultado e a partir desse resultado tem um valor de P e é esse valor de P que eu estou interpretando. Esse valor de P ele é menor ou igual a 0,05, no caso ele é menor que 0,05. Quer dizer o quê? Que tem diferenças estatisticamente significativas, no caso aqui o exemplo era a frequência cardíaca, na frequência cardíaca média do turno da manhã e noite. Então, em essência, nós devemos entender a interpretação do valor do P, do testes estatísticos, porque isso vai nos dar autonomia para ler o resultado dos testes que são apresentados nos artigos científicos, principalmente. Em um outro momento, vocês vão ter a oportunidade de aprender a fazer esses testes. Existem muitos tutoriais, aqui mesmo na instituição, nós temos planos de desenvolver algumas oficinas, mas agora na disciplina, o mais importante é que nós sejamos capazes de perceber o valor do P dentro do que é apresentado de resultados estatísticos dos artigos e absorver o resultado que ele quer nos passar, de que existe uma diferença significativa, não existe, aonde é maior ou onde é menor. Tudo isso a gente precisa tentar dar ênfase agora. Então, numa outra situação, tu tem os resultados dos testes, aqui o grupo homens e mulheres, foi realizado um teste T e deu esse resultado. E aqui tu tem o valor do P. Esse valor do P está me dizendo o quê? Que embora existam diferenças entre esses valores, essa diferença não é tão grande que venha a expressar uma diferença significativa. Essa diferença é o acaso. Então, não tem diferenças significativas entre homens e mulheres. Aqui reforçando a ideia do gráfico, que os valores mais afastados do que seria o centro da distribuição normal expressam H1, expressam uma hipótese alternativa, que existe diferenças significativas em relação àquilo que é comum. Então, aqui reforçando, H0 não tem diferença significativa, H1 tem diferenças significativas. Aqui é um outro exemplo, aqui é uma outra forma de apresentar, eu estou trazendo as fotografias que foram tiradas das aulas. Então, tu tens um teste de correlação de Pearson, que foi visto em sala, o teste de correlação e regressão. Teste de correlação tem um valor do R igual a 0,843. E aí fica a pergunta, será que essa correlação é significativa? Então, tu tem um teste para verificar isso e encontrar um valor de P. O valor de P deu 0,028. E então, tu vai ter H1, vai confirmar. Então, tu tens uma correlação estatisticamente significativa, que endossa mais ainda que aquelas variáveis estão sendo capazes de tentar explicar o comportamento da outra. Uma tentando explicar o comportamento da outra pelo coeficiente de determinação, como a gente já viu em sala. Beleza. Aqui a gente tem um outro exemplo, uma simulação. 20 pacientes foram randomizados em dois grupos, grupo A e grupo B, e eles foram tratados, um grupo foi tratado com hidroterapia e outro com osteopatia. E aí, o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente faz um teste T, compara os dois grupos, teste T para amostras independentes, já que o grupo A é independente do grupo B, e tu tem o resultado 0,984 com o valor de P de 0,780. Eu quero lembrar aqui que esses valores de testes e de P que eu coloco aqui nos exemplos são todos fictícios, tá? Não vai tentar calcular, porque primeiro que aqui não tem informação suficiente para tu calcular, e segundo que eles são inventados mesmo só para refletir, só para retratar uma possibilidade de julgamento. Então, tu tem esse resultado. Tá, e o que eu posso concluir desse resultado? H0 ou H1? H0, porque o valor do P foi maior que 0,05. Ou seja,
Tanto faz eu colocar o grupo A para fazer osteopatia ou hidroterapia. Não existe diferenças significativas nos dois grupos. Então eu faço a intervenção e tenho uma nova hipótese. A hipótese anterior é a minha hipótese H0, não tem diferença significativa entre os dois grupos. Aí eu venho para o meu pós-intervenção. E aí eu tenho minha suposição. Será que tem diferenças significativas? A minha dúvida é, será que tem diferenças significativas entre os dois grupos? A hipótese H0, não tem diferenças significativas entre os dois grupos após a intervenção. A hipótese H1, ou hipótese alternativa, existem diferenças significativas entre os dois grupos após a intervenção. Uma vez que a gente nos deparamos com os resultados, fazemos o mesmo teste, teste T, eu obtenho um resultado e o valor de P expressa que a diferença agora observada ela é tão grande que eu não posso atribuir ao acaso. Esse valor maior, ele realmente deve estar refletindo uma maior eficiência da osteopatia no tratamento desses pacientes em relação ao acometimento que foi investigado. Mas aí eu estou preocupado em tentar ver também a diferença se foi significativa não entre os dois grupos, mas entre os dois momentos. Entre o momento inicial de GA e o momento final de GA. O momento inicial do grupo B e o momento final do grupo B. O teste T é um teste baseado na média de desvio padrão. Então eu tenho aqui no primeiro momento teste T para amostras independentes, mas, eu tenho agora um teste T para amostras pareadas. O que é uma amostra pareada? O mesmo grupo avaliado em dois momentos distintos. Seja antes e depois, seja dentro de um mesmo período de tempo com abordagens distintas. Por exemplo, se eu quisesse avaliar utilizando dois testes de VO2 máximo para ver se eles são equivalentes. Um teste de esteira e um teste de campo. Então, é um teste T pareado para verificar se não tem diferenças significativas entre os dois resultados desses testes, por exemplo. Mas no nosso caso aqui, não. Nosso caso aqui eu tenho um grupo A, fez uma intervenção com hidroterapia, tem um novo resultado. Será que essas mudanças são estatisticamente significativas? Faço um teste T e observo que sim, tem diferenças significativas. Está aqui o valor do P, 0,037. No grupo B, eu tenho o antes e o depois, faço um teste de hipóteses, fiz o teste T para amostras independentes e encontrei um resultado e um valor de P de 0,012. Por que eu vou fazer esses dois testes? Porque eu posso endossar a diferença como sendo maior no grupo B em função do valor de P ser menor. Então, o que eu tenho agora? Quanto menor o valor de P, maior a diferença entre esses dois grupos. Fazendo uma relação com o valor do teste, quanto maior o valor do teste, menor o valor do P. Então agora tu tem dois caminhos para interpretar onde as diferenças são mais explícitas, mais fortes e evidentes. Você pode olhar pelo valor do teste, quando você tem o mesmo teste sendo utilizado em grupos diferentes, por exemplo, como foi aqui, em que você observa que o valor do teste no segundo momento do grupo B foi maior do que o valor do teste no segundo momento do grupo A. Então aqui tem uma diferença mais significativa. E você observa o valor do P. Onde o valor do P for menor, a significância, a diferença, ela é maior. Tudo bem? Aqui foram alguns exemplos que eu dei em sala para que a gente pudesse treinar, utilizando algumas distribuições, alguns testes. E eu acho legal você dar um pause, clicar no pause aí. Tenta fazer novamente, foi visto em sala, mas eu acho que vale a pena reforçar. Então eu vou contar até 5, depois eu vou passar para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Aqui tem aquela situação que eu estava apresentando no slide anterior, quando tem a comparação do masculino e feminino, que foi H0, o valor do P é maior que 0,05. Quando eu comparei manhã e noite, o valor do P, H0, maior que 0,05. Quando eu comparei entre três cursos diferentes, um teste de ANOVA, identificou que existem diferenças significativas em pelo menos 2 dos 3. Então, o teste de ANOVA, ele não diz que tem diferença entre os 3. Ele diz que pelo menos em um par existem diferenças. Um outro teste entre hidroterapia e osteopatia apresentou diferença significativa. Um teste entre uma tendência temporal demonstra que existem diferenças significativas entre pelo menos 2 momentos destes. Uma outra comparação entre duas diferentes abordagens demonstra que tem diferenças significativas, já que o valor do P foi menor que 0,05.
E um último, que é um teste de correlação entre horas de estudo e notas, que demonstrou que sim, tem uma correlação estatisticamente significativa. O valor do P foi menor que 0,05. Então, essencialmente, esse é o teste de hipóteses que foi apresentado em sala. Aqui são aqueles lembretes: quanto menor o valor do P, maior a diferença. Quanto maior o valor do teste, maior é a diferença. E quanto maior o valor do teste, menor é o valor do P. Bom, eu espero que essa revisão ajude. Logo teremos algumas avaliações, algumas situações para discutir um pouco mais em sala. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.